Olá, bom dia. Bom dia. Veja agora os principais destaques do CSA News. Economia do Brasil, balanço comercial, primeiro semestre de 2015. Guarabira e municípios vizinhos se reúnem para traçar diretrizes para a aplicação da Lei de Resíduos Sólidos. Fontes de energias limpas e renováveis se tornam uma ótima alternativa no Brasil. Principais produtos do agronegócio brasileiro: soja, carne, café, produtos florestais e água. O sistema de transporte rodoviário é o mais extenso, sendo as estradas as principais transportadoras de cargas e passageiros. E veja também 6 décadas de história do Colégio Santo Antônio em Guarabira. A partir de agora, no CSA News. Na primeira semana de junho de 2015, com apenas 4 dias úteis, a balança comercial registrou um superávit. Do início do ano até as 4 primeiras semanas de junho, as exportações somavam 79 bilhões 362 milhões, enquanto as importações somavam 79 bilhões 962 milhões, um déficit de 329 milhões de reais. O superávit na primeira semana de junho de 2015 foi de 1 bilhão 976 milhões, graças à exportação de uma plataforma de extração de petróleo, que foi no valor de 690 milhões. As exportações somam 4 bilhões 661 milhões e as exportações somam 2 bilhões 865 milhões. O renomado professor de Geografia Matusalém deu seu ponto de vista sobre a política econômica brasileira. O desemprego aumentou, né? As indústrias diminuíram o processo produtivo. Assim, não deixa de ser verdade, obviamente, né? Mas mesmo assim ainda somos uma economia forte. Alguns setores foram mais atingidos do que outros. E outros setores terminaram decrescendo. Por exemplo, frango. O mercado de frango no Brasil, as exportações aumentaram vertiginosamente, inclusive voltando para novos mercados, como a China, por exemplo, né? Então, nesse caso, a crise econômica que afeta todas as esferas do setor produtivo, né? E todo o setor da atividade econômica, seja o primário, secundário e terciário, porém, né, acredita-se que o Brasil, com as medidas tomadas recentes em relação a medidas impopulares, né, medidas impopulares essas que significa, por exemplo, aumento de impostos, né? Quando a gente fala em déficit, né, nós temos que entender que há o déficit da balança comercial e a gente pode falar também em superávit, tanto superávit primário como superávit da balança comercial. É claro que um país como o nosso, ele não pode também viver especificamente da balança comercial, de exportação e importação, né? Nós temos que pensar também na produção como um todo e também no mercado interno, no mercado consumidor interno. No último momento, do último semestre aqui no Brasil, nós tivemos um superávit na balança comercial. Claro que se somarmos todos os meses até o momento, então não é o suficiente para superar os anos anteriores ainda, né? E claro, o superávit da balança comercial ainda não compensatório para a economia brasileira, porém temos que entender também que existe outro superávit, que é o superávit primário, que seria diferente do superávit da balança comercial, que seria o lucro, né? As exportações superando as importações, não só em volume, como em lucratividade. Então, diferente disso aí, o superávit primário é uma economia, né? Uma espécie de poupança, de caixa que o governo faz para justamente pagar a dívida externa, né? Em torno de mais ou menos 13,5% do valor que é arrecadado do PIB. Então, é a garantia aos investidores internacionais que o Brasil está com as suas contas equilibradas. Uma das garantias. A outra também seria o equilíbrio inflacionário. É claro que o ministro da Economia, da Fazenda, já falou que a inflação desse ano pode chegar até os 9%, né? Extrapolando a meta do governo,
mas o que não seria de tamanho alarme. A inflação realmente está alta, mas não está descontrolada. Esse é o que é o resultado de garantia. Diferente de anos anteriores, né? No início dos anos 90, que realmente a inflação estava totalmente descontrolada. Então, o importante é equilibrar as contas, certo? Manter o superávit, conseguir uma economia no superávit primário, controlar a inflação e fazer com que a economia, ainda com algumas medidas, por exemplo, como facilitar o crédito, né, para que a população também consuma, que é importante também termos um mercado interno consumidor para dar dinamismo à economia brasileira. A Lei número 12.305, promulgada em 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, contém instrumentos importantes para enfrentar os problemas ambientais. Em Guarabira, o atual prefeito Zenobi Toscano já assinou o consórcio com os municípios adjacentes sobre a implantação do aterro sanitário. Vamos agora com a nossa repórter Wedla Rodrigues, que nos dará mais informações. Bom dia, Wedla. O que é essa lei dos lixões e o que ela garante? Bom dia, Pedro. Isso mesmo. O prazo para a extinção dos lixões foi estipulado pela Lei Federal número 12.305, em 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa lei fixou um prazo de 2 anos para que estados e municípios elaborassem seus planos. A lei federal exige que as cidades adotem a coleta seletiva do lixo e façam reciclagem, além de autorizar a contratação de associações de catadores. Mas isto está prestes a mudar, pelo menos em Guarabira e em mais 25 municípios. O prefeito Zenobi Toscano falou a respeito disso. Tudo bem, existe uma lei em nosso país, que foi aprovada não faz muito tempo, que os municípios têm um prazo para acabar com os lixões, isso em todo o Brasil. Para acabar com lixões, a solução que se tem normalmente é a construção de um aterro sanitário. É um aterro, uma área afastada, né, das cidades, uma área onde não tenha moradias, onde não tenham rios, onde não tenham açudes para não serem poluídos, que tenham um acesso. E aí o município, né, contrata a construção desse aterro e fica mantendo o aterro exatamente com máquinas, porque há um recobrimento com terra. Quando esse lixo chega, ele é espalhado, tem todo um procedimento para isso que os órgãos de meio ambiente exigem. Como isso é muito difícil um só município manter, foi aqui em Guarabira constituído um consórcio com 25 municípios da nossa região, né, e através desse consórcio foi feita uma concorrência e contratou-se uma empresa para fazer o projeto desses levantamentos de a situação dos lixos, como é recolhido esse lixo, onde o lixo é depositado, a quantidade de lixo em cada município. Então, esse vai fazer um diagnóstico completo em relação a isso e, por outro lado, vai se definir onde será construído esse aterro. O aterro será construído ou com recurso do governo federal ou num rateio entre os municípios que vão ser beneficiados. Construído o aterro, vai se ter uma empresa contratada através também de concorrência para ficar dando a manutenção desse aterro, certo? E os municípios vão levar o seu lixo para esse aterro e vão pagar a empresa lá pela quantidade de lixo que for levando no dia a dia. Então, no momento, a empresa está realizando esse projeto e até o final do ano de dezembro, acredito que no mês de novembro, deverá entregar os projetos com a definição onde nós teremos o aterro sanitário. Aí os municípios vão para a segunda etapa, que é exatamente fazer uma concorrência, né, para construir o aterro sanitário, depois que tiver comprado a área de terreno, uma área de cerca de 30 hectares, corresponde mais ou menos a 30 campos de futebol, para nós fazermos aí o aterro sanitário. Então Guarabira participa desse consórcio, o consórcio funciona aqui em Guarabira. Bom, esperamos que isso realmente ocorra. É só isso, é com você, Pedro. Veja a seguir fontes de energias limpas e renováveis. Veja também o agronegócio brasileiro e a exportação e importação. O CSA News volta já.
Brasil hoje é o país que mais se destaca quando se trata de fontes de energia renováveis. De acordo com o Balanço Energético Nacional, as fontes de energia renováveis no Brasil somam quase 90% de toda a energia produzida internamente. Na década de 70, o etanol foi uma das primeiras fontes a serem exploradas, pelo fato de a cana-de-açúcar ser uma vegetação abundante. Em 2003, com a crise no segmento de energia no país, devido a um grande período de seca, o governo incentivou ainda mais a pesquisa em fontes renováveis. Daí, a energia eólica tornou-se uma alternativa viável. A matriz energética brasileira ainda é abastecida principalmente por usinas hidrelétricas, também considerada uma fonte de energia renovável, porém causa impactos ambientais. Outra muito importante e recém-descoberta é a biomassa, que polui pouco e ainda utiliza lixo orgânico, óleo vegetal e até bagaço de cana, e possui um baixo custo de implantação. O produto interno bruto do agronegócio do Brasil crescerá 2,8% em 2015, previu o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. O complexo da soja foi o setor que mais se destacou. Em seguida está o setor de carnes, logo após os produtos florestais e por último ficou o café. As exportações do agronegócio brasileiro alcançaram as cifras de 7,07 bilhões em abril de 2015, queda de 26,5% em relação a abril de 2014. As importações também tiveram queda de 1,45 bilhões em abril de 2014 para 1,12 bilhões em abril de 2015. Mesmo com a queda, o saldo da balança comercial do agronegócio brasileiro foi positivo. Responsáveis por 83,9% do valor exportado, o complexo da soja, da carne, dos produtos florestais, café, açúcar e álcool foram os principais setores exportadores do agronegócio no mês de abril. Um grande exemplo em Guarabira é a Guaraves, que exporta seus produtos e é conhecida nacional e internacionalmente pela qualidade de seus produtos, inclusive o frango. O sistema de transportes brasileiros define-se basicamente por uma extensa matriz rodoviária, sendo também servido de um sistema limitado de transporte fluvial, ferroviário e aéreo. O intuito de criar uma rede de transporte ligando todo o país nasceu com as democracias desenvolvimentistas, em especial as de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, com uma rede rodoviária de cerca de 1,8 milhões de quilômetros, sendo 98 mil quilômetros de rodovias pavimentadas em 2004, as estradas são as principais transportadoras de carga e de passageiros no tráfego brasileiro. Em Guarabira contamos com 2 modernos terminais rodoviários, o Terminal Rodoviário Estadual Antônio Gentil de Amorim e o Terminal Intermunicipal, nos quais embarcam e desembarcam um grande número de passageiros que se deslocam até a cidade do Brejo. As conexões são feitas pelas empresas São José e Viação Rio Tinto, entre outras, e possui também linhas regulares de ônibus coletivos para os conjuntos mais distantes da região central, para a zona rural e cidades que gravitam em torno do município. Veja a seguir, Colégio Santo Antônio, 6 décadas de história. O Ciência News volta já.
Antônio já tem 6 décadas de história. Conheça agora um pouco da história em um pequeno documentário. O ensino comercial em Guarabira surgiu com a Escola de Comércio Santo Antônio, sob regime particular, capaz de preparar a juventude para trabalhar nas diversas atividades comerciais da região de Guarabira. Guarabira favorecia a produção primária de alimentos e distribuidora de produtos alimentícios, que aquecia a economia local, ligada por muitos anos pela conexão férrea a outras cidades vizinhas, pois era beirada por 30 outros municípios menores. Com isso, foi fazendo Guarabira um polo comercial. Isso requeria a vocação comercial da localidade e a necessidade de trabalhadores que pudessem dar suporte à execução das atividades para o atendimento ao público. Fundada em 1952, oferecendo o primeiro curso técnico de contabilidade para ofertar a formação de pessoas de baixa condição socioeconômica. Por um bom período, a escola funcionou no grupo escolar Antenor Navarro. Por vezes, professores não recebiam seus salários, mas todos continuavam dando aulas com o verdadeiro amor à profissão. Desde o início de suas atividades, a estrutura física da escola técnica merecia destaque na cidade de Guarabira, pois colaborava para o desenvolvimento local. Os alunos eram integrados às atividades culturais e despertavam ainda o espírito cívico, pois participavam de processos eleitorais. Os alunos tinham direito de eleger uma diretoria, tudo sob o controle da gestão institucional. Em 1952, se chamava Escola Técnica de Comércio Santo Antônio. Em 1982, passou a se chamar Colégio Comercial Santo Antônio, quando foi implantado o segundo grau no mesmo período. E em 1991, foi aderido como Colégio Santo Antônio. E com seus principais fundadores, Edgardo Júlio e Monsenhor Emiliano de Cristo, o primeiro diretor da instituição. E sua principal disciplina na época era a contabilidade, que encerrara o curso técnico em 1992. No ano de 69, eu recebi um convite para dar aula no município de Araçagi, na zona rural. Na época, o prefeito era um senhor chamado Oswaldo Félix. Quando foi no final de 69, ele me convidou, depois que eu tinha ensinado o ano de 69 todinho lá em Canafistinha, pelo município de Araçagi. Então ele me convidou para que eu viesse a esta escola fazer um chamado exame de admissão. E eu cheguei aqui no início de dezembro e fui fazer a admissão. Estudei por um período de 15 dias com professores particulares e depois de 15 dias, quando foi no dia 15 de dezembro de 69, às 7h30 mais ou menos da noite, eu fiz a prova do exame de admissão aqui nesta escola e me saí muito bem, graças a Deus. Passei com uma média de 7,25. Vim do sítio e quando eu passei na prova, ele me incentivou para que eu viesse estudar aqui nesta escola à noite, fazer o ginásio, que na época era o curso básico. Naquela época chamava primeiro ano básico, segundo ano básico, terceiro ano básico, quarto ano básico, que era para entrar no curso técnico de contabilidade. E quando foi em 79 eu vim ensinar matemática aqui. E fiquei de 79 até 84 sendo professor de matemática e depois eu fui ser o vice-diretor. Aí quando eu fui o vice-diretor, na época o diretor era Batista.
ele era vice-diretor antes, professor Edgardo veio falecer e fizeram a eleição e eu fui eleito para ser o vice-diretor. E a partir daí eu fiquei vice-diretor até o ano de 1990. Foi quando fizeram uma eleição e aí eu fui eleito a diretor da escola. Aí eu fiquei diretor durante 4 mandatos, que nessa época o diretor ficava dirigindo a escola por um período de 2 anos, mas tinha direito a ser reeleito. E para isso eu fui reeleito 4 vezes. Fui eleito e mais reeleito 3 vezes, que fiquei com 4 mandatos. Aí eu fiquei do ano de 1990 até 98. Naquele período, a escola teve uma ascensão muito grande, juntamente, trabalhando todos juntos, eu e toda a congregação. Foi quando nós tivemos a oportunidade de construir toda essa parte do primeiro andar. Nós tivemos a oportunidade de construir a biblioteca e também nós construímos aquele ginásio, que foi uma empresa ali naquela cidade de Cabedelo, vizinho a João Pessoa, que veio fazer a construção. E durante esse período a escola teve uma ascensão muito grande, pelo esforço de todos nós trabalhando junto. Eu como diretor e professor Ronaldo sendo o adjunto. A maioria dos professores uma carta dizendo que não pretendia mais continuar sendo diretor da escola. Estava cansado, já tinha trabalhado muito e eu pretendia também dar a oportunidade para que outras pessoas também vivenciassem a experiência para ver como é dirigir essa escola. Porque no início, quando eu assumi essa escola, eu enfrentei problemas seríssimos. Eu assumi a direção dela numa sexta-feira à noite e no sábado caíram 2 telhados de 2 salas de aulas aqui. E aí uma pessoa disse: o senhor entrou com o pé esquerdo. Eu disse: pelo contrário, eu entrei com o pé direito, que Deus segurou os telhados e eles só vieram cair no sábado, num dia que não tinha aluno. E isso me deixou muito mais forte para eu enfrentar o obstáculo, porque Deus estava do meu lado e do lado de todos nós. Naquela época a gente era diretor, mas também a gente dava aula. Eu deixei de dar aula de matemática, eu tinha terminado o curso de letras, e eu deixei de ensinar matemática e passei a ensinar literatura, porque tinha um professor de português que era muito exigente e os alunos tiravam nota baixa porque ele exigia muito. Então eu resolvi dividir a disciplina de língua portuguesa para que eu ensinasse a literatura e ele ensinasse a parte de gramática. E aí, graças a Deus, nós tivemos sucesso juntos, eu continuava, até que um dia o professor Nildo chegou para mim e perguntou se eu não queria me candidatar novamente a ser diretor da escola. E eu disse que não, eu não estava mais com pique para continuar sendo o diretor da escola. Aí ele disse: então, fique pelo menos como o meu vice. E aí foi quando eu me candidatei, houve uma eleição, e nós nos candidatamos, eu e o professor Nildo, e aí a gente continuou até hoje. Eu estou à frente, eu e o professor Nildo. Nildo sendo o diretor e eu sendo o adjunto. Até quando estiver dando certo e ver que posso continuar e que, na verdade, eu ainda esteja dando conta do recado. Porque também quando eu ver que não posso mais trabalhar com o pique que eu tenho até hoje, trabalhando, direcionando, dirigindo, conversando com os alunos. Quando o professor falta, não me falta disposição para entrar em sala de aula, e você sabe disso. E graças a Deus eu continuo. Terceiro ano, o povo tem um hábito de tratar diferente. Para mim, os alunos do terceiro ano são como os alunos do sexto ano. São alunos. E tem a obrigação de estudar para ter sucesso. Porque até hoje eu ainda não vi um aluno estudar para não ter sucesso. Estudar e aprender. Porque ir para o colégio é muito simples. E passar de ano também é muito simples. Aluno que passa com nota 6, 6,5 até 7, são alunos que passam, são os alunos cobras, só passam se arrastando.
Agora, eu também não acredito muito em alunos que só tiram nota 10, mas eu gosto do mediano, entre 7 e 9. Então, eu aconselharia os alunos do terceiro ano estudarem mais. Porque se passarem no Enem, na minha época era vestibular e hoje é Enem, eles passando no Enem, o sucesso é para eles. Não passando, a escola continua com o seu mesmo sucesso. Porque é uma escola de nome, é uma escola que tem muito tempo, é uma escola que tem uma história, é uma escola onde muitas pessoas já passaram por ela e que aprenderam e que venceram e que conseguiram se destacar profissionalmente, socialmente, na sociedade. Então, eu aconselho os alunos do terceiro ano estudarem mais e nunca permitir que ninguém coloque medo neles, mas cobrar do professor, porque o professor está em sala de aula para dar aula e nós temos uma equipe de professores selecionada em nossa escola. Nós estamos aqui com o professor de Física, Edgar, que já tem uma bela história no Colégio CSA Gel. Então, vamos lá, Edgar. A primeira pergunta é: como você vê sua passagem pelo Colégio Santo Antônio Gel? Rapaz, é o seguinte, passagem não, eu quero ficar aqui para sempre, viu? Como eu já disse a Nildo, só saio daqui se eu morrer ou me aposentar. Porque eu já estou aqui há 9 anos, desde 2006 eu entrei aqui na escola. Entrei bem novinho aqui e estou aqui até hoje. É uma escola que eu saio de João Pessoa para vir dar aula aqui para vocês, porque aqui a gente tem estabilidade, a gente tem compromisso, aqui é uma família, ninguém aqui procura passar por cima do outro, não. Uma coisa boa que eu vejo aqui no colégio é que vocês, alunos, não são um cifrão. Vocês são pessoas. Aqui todo mundo sabe o nome de todo mundo. Você chega na direção, na coordenação, você não é o aluno número tal, você é o aluno tal. Você é uma pessoa e não só mais um número. Ok? Isso aí, para vocês mesmos, é algo que eleva o ego de vocês. Mostrando que vocês, alunos, são pessoas e não estatísticas, ok? E essa filosofia do Colégio Santo Antônio foi uma das outras que me prendeu em trabalhar aqui. Porque eu podia muito bem ter escolhido e optar em outra escola, mas não, não sou eu como outros professores de uma pessoa, vem de lá para cá, porque sabe que aqui é um ambiente legal de se trabalhar. Nós estamos aqui com o professor de inglês, Nicolau, né? Professor muito querido pela sala do terceiro ano. Então nós queremos saber, Nicolau, como você vê sua passagem, você que foi um dos primeiros professores do GEL, nós queríamos saber como você vê sua passagem pelo colégio. Bem, eu estou aqui desde 95, né? Em 1995, fui o primeiro professor de inglês do terceiro ano, do ensino médio, né? Comecei aqui o ensino médio em 95, só tinha uma turma de primeiro ano que funcionava no primeiro andar, de maneira simples, né? Hoje o colégio evoluiu em 20 anos, então me sinto parte do GEL, né? Me sinto assim, tipo uma figura histórica, ou quase pré-histórica, do GEL Santo Antônio. Nós sabemos que todas as salas por onde você passa têm um carinho enorme por você. Qual a sua relação com os seus atuais e ex-alunos? Esse carinho devido porque eu sou uma pessoa assim, altamente educada, né? Vocês sabem que eu tenho uma educação britânica, não deixa de desejar a nenhum inglês, né? Minha educação finíssima. Rossella, que sabe disso muito bem, ela que não me escuta, porque ela é uma pessoa assim, né? Educadíssima, puxou a mim. E aqui eu tenho ex-alunos que são professores meus, que são professores nossos, né? Com o qual eu me dou muito bem, como o professor Hugo, professor Décio, professora Cleuma, que inclusive já tem até mestrado, né? Quer dizer, tem mais professores que também já foram alunos meus dessa escola. O interessante é que eles foram alunos meus desta escola e hoje são professores igual comigo na mesma entidade, né? Quer dizer, eu sou quase assim pré-histórico. Bem, a minha mensagem de incentivo eu dou todas as sextas-feiras, né? Puxando a orelha de vocês, reclamando, sendo chato e um pouquinho ignorante, né? E eu conheço vocês desde o 8º ano, quer dizer, temos uma relação de 5 anos, né? De 5 anos. Eu conheço o potencial de cada um, se bem que tem alguns que precisam melhorar, como um tal de Esdras, que precisa estudar mais, um tal de Abílio, que precisa deixar as farras dele, você também, né? Um tal de Elson, que não pode andar só na rua, tem que estudar bastante. E aí vai, eu conheço o perfil de todos os meus alunos de inglês do terceiro ano. Por incrível que pareça, mesmo porque a gente já vem junto desde o 8º ano, né? Quer dizer, são 5 anos
nessa caminhada e eu conheço o potencial de cada um, sei muito bem onde cada um pode chegar e vai chegar com certeza. Nós estamos aqui com o professor Hugo Gautier, professor de Física, nossa querida sala do terceiro ano. Então, professor, nós sabemos que o senhor está aqui há um considerável tempo, né? Nós queríamos saber sobre a sua passagem, a sua história, seu convívio com os profissionais e os alunos do CSA GEL. Bem, o convívio com os profissionais aqui da escola é um excelente convívio, até porque são excelentes professores, né? Tanto da parte dos professores como dos auxiliares, os membros da escola, né? E a questão dos alunos, do tempo que estou aqui na escola, participando aqui da escola, os alunos já modificaram um pouco, né? Tem aqueles alunos que antes a gente percebia os alunos um pouco mais interessados, hoje um pouco menos. Mas mesmo assim não é algo que não possa mudar, né? Bem, o colégio, como você mesmo comentou, é um colégio que tem uma história enorme, né? Não somente física, estrutural, mas de colocar alunos, né? Colocar pessoas no mercado de trabalho, né? De formar cidadãos. E são aí meio século de existência, e esses meio século, consequentemente, vão perdurar durante muitos e muitos anos a mais, melhorando o trabalho, devido hoje ser o sistema de ingresso nas universidades ter mudado, a escola ter se aperfeiçoado, ter se enquadrado ao sistema, para que os alunos continuem ingressando e continuem formando profissionais, não somente para a cidade de Guarabira, como para a região, o estado da Paraíba e até fora. Bem, devido a um número, né, a parte numerosa do terceiro ano, a maior sala da escola, a maior turma, né, tem sempre aqueles grupos que infelizmente brincam e devido a essas brincadeiras terminam tirando o foco. Mas nós temos excelentes potenciais, pessoas com potenciais, com condições de ingressar no Enem, no curso superior que almeja, que deseja. Consequentemente, essa turma é uma turma boa. Basta ainda um pouco mais de interesse de vocês. O incentivo que eu digo a vocês é: não sejam, né, não procurem ingressar no mercado de trabalho como sendo apenas participantes da classe B, da classe C, da classe D, da classe E. Tentem ingressar no mercado de trabalho como sendo profissionais da classe A, ou seja, um curso superior com qualificações, para que vocês possam optar e escolher aquilo que vocês desejam. De mãos dadas iremos chegar aonde quisermos. Minha escola é o GEL. O CSA News fica por aqui. Tenha um ótimo Bom dia e até a próxima!